Olá, meu povo, tudo bem? Aqui é a professora Daniela, de Ciências. Nós acabamos de estudar sobre um tipo de máquina simples, as alavancas. Não sei se vocês lembram que a gente viu a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente. Vocês sabiam que é possível calcular quanta força devemos aplicar para movimentar um objeto utilizando uma alavanca? Pois é, no desafio de hoje vamos aprender a fazer esse cálculo. Mas não se preocupe, tá bom? A parte detalhada de matemática vocês ainda vão estudar com o professor de matemática. Por isso que aqui é um desafio. Antes de começarmos, vocês precisam relembrar alguns conceitos que a gente já viu em outras aulas, tá bom? Vocês precisam lembrar a diferença entre massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, unidade medida é o quilo, e peso é uma força. A unidade medida é o newton. Precisam lembrar também das partes de uma alavanca. Fp é a força potente, ou seja, é a força aplicada. Bp é o braço da força potente, é a distância entre Fp e o ponto de apoio. BR é o braço da força resistente, é a distância entre FR e o ponto de apoio. E FR é a força resistente, é a força exercida pelo objeto que resiste ao movimento. A fórmula geral para calcular as forças de uma alavanca é Fp vezes Bp é igual Fr vezes Br. Tudo isso vamos substituir por valores daqui a pouco. Como vocês ainda não viram alguns conceitos em matemática, eu vou adaptar a fórmula do slide anterior para nossa necessidade. Então, pausa o vídeo aí, anota essa fórmula, porque é ela que a gente vai usar no nosso exemplo e no nosso desafio de hoje. Nesses tipos de questões, vocês devem ler o enunciado, pegar todos os valores que estão falando lá no enunciado e substituir na fórmula para a gente conseguir achar o valor de Fp. Vamos ao nosso exemplo de hoje. A questão está perguntando quanta força potente, ou seja, Fp, é necessária para levantar uma pedra. Essa pedra, ela pesa 300 newtons e o braço da força potente, o Bp, tem uma distância de 10 metros e o braço da força resistente, o Br, tem uma distância de 2 metros. Então, ele pediu para a gente calcular a Fp nessa situação. Vamos separar os valores e depois substituir na fórmula. Fp é o que a gente quer saber. Bp vale 10 metros, Fr 300 newtons e o Br 2 metros. Anota tudo isso no cantinho do seu caderno e agora vamos substituindo esses valores na fórmula. Essa é a fórmula adaptada. Agora vamos substituir os valores. Para quem não lembra, Fr 300 newtons, Br 2 metros e Bp 10 metros. A fórmula vai ficar assim: 300 vezes 2 dividido por 10. Agora, a gente vai resolver por partes. Primeiro, a gente resolve a multiplicação. Lembra do 300 vezes 2? Então, vai dar 600. Para terminar, é só resolver a divisão. 600 dividido por 10 dá 60 newtons, porque a gente calculou uma força. Agora é com vocês. Deixem um formulário com o desafio número 1. Bons estudos e até a próxima!